Deus subiu ao meu coração tem muito a ver com a área pentecostal e uma fragilidade muito grande. Eu tenho visto, no decorrer da nossa caminhada, muitos irmãos, ele fala do Pentecostes e não conseguem associar, quando fazem, só associam o ato do Pentecostes com o livro de Hebreus, focando em Jesus. Acontece que nós temos algumas narrativas que ampliam esse leque. Eu tomei a liberdade, inclusive, com muito temor e tremor. Esse é meu penúltimo livro, eu nunca digo que é o último, né? É a série de livros. E eu tive a honra do pastor Kleber, que é um amigo nosso, e o pastor Bruno César, prefaciarem para mim a obra. E nessa obra, eu trago parte do que eu vou tentar apresentar para os irmãos aqui. A expressão o que é nascer de novo que Jesus fala com Nicodemos. No livro eu trago essa parte, mas aqui eu quero fazer uma ampliação, não sei se vai dar tempo, e foi difícil porque a minha impressora acabou a tinta, mais uma vez, eu não conseguia transformar a palestra em PowerPoint, que era muito corrido, e eu estava reduzindo, e há poucos instantes, alguns irmãos viram que eu sumi um pouco da linha, porque eu estava pedindo para o meu filho para poder me dar um apoio, que ele acabou de chegar, e eu estou com a tela aqui do lado. Então, normalmente, no canal, com Pentecostais Arminianos, quando eu estou falando, eu estou olhando para a face do meu ouvinte, eu estou olhando para com ele, mas aqui eu vou precisar olhar de lado. E quando eu estiver olhando de lado, é porque eu estou olhando na tela onde tem a minha palestra, tá bom? Então, o primeiro ponto quando nós buscamos entender Jesus, nós estamos buscando entender o reino de Deus. Na verdade, de forma bem sucinta, nós temos uma liberdade na criação primeva. Essa liberdade ela é extensiva, num primeiro momento, aos anjos e, posteriormente, a nós, seres humanos. Essa liberdade fornecida por Deus causou alguns problemas. Um deles foi a desobediência. E, paz, meus irmãos, recentemente eu peguei uma obra de uma pessoa renomada, uma pessoa, né, fazendo uma aberração teológica terrível no livro, e nós acabamos, e o livro está cercando, está rodando por aí pela internet, vendendo de montão, e eu tomei o cuidado de repente, segurar, restringir um pouco, porque realmente fugia um pouco dos padrões pentecostais. E uma das coisas que nós começamos a pensar quando estamos falando sobre Cristo é que a restauração que Deus provê para o homem, ele está baseado principalmente em salvar o perdido. Jesus deixa isso muito claro em Mateus 18:11 e em Lucas 19:10. Isso fica muito claro. Deus está disponibilizando ao homem tudo aquilo que eventualmente ele vai perder com a desobediência lá no Éden. Para isso, ele projeta, né, desde eternamente, e aqui cabe fazer um adendo muito especial, uma diferença do que é eterno e do que é perpétuo. Então, desde a eternidade, no sentido geral, Deus já projetou, por meio de Jesus Cristo, a remissão, o intermediador do homem com Deus, e de Deus para com o homem. Acontece que a narrativa principal que eu tomei como princípio foi a de 1 de Timóteo 2:5, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é um fator muito importante. E quando esse projeto começa a tomar a corpo, ele vem em terra, ele vem para a terra, ele vem para o nosso espaço com 3 pontos principais. Primeiro, Jesus é apresentado como Cristo. Segundo, como Jesus, vou deixar isso bem claro. E em terceiro, como Filho de Deus. Como Cristo, ele é o Messias prometido. Como Jesus, ele é a salvação providenciada. E como Filho de Deus, ele é a completude familiar do reino de Deus. E isso parece de ficar muito claro. Por quê? Porque ele vai ter ainda uma
eu chamo de providência dentro do tempo do ser humano, né? É a chamada toledote. As toledotes, elas são gerações pautadas em períodos, e que em cada período apresenta Jesus. Então, o primeiro ponto de Cristo, ele faz alusão ao passado, né? O segundo ponto, como Jesus, ele faz a alusão ao presente, a salvação disponibilizada. E no terceiro ponto, como filho de Deus, ele é o futuro eterno, por vir esperado, almejado pelos seres humanos que professam o nome do Senhor Jesus. Existe um documento, né, identificador para isso. E esse documento identificador, ele encontra-se no Evangelho de Lucas. Nós temos, evidentemente, 4 evangélicos chamados como sinóticos, e essa condição de sinótico é porque eles falam entre si, né? Eles conversam entre si. Mas, especificamente, o Evangelho de Lucas, ele traz algumas narrativas diferenciadas dos demais. Inclusive, eu estou refazendo isso agora, mas no passado eu já havia mostrado. O Evangelho de Lucas, ele vai apresentar por 28, 29 vezes a expressão "e aconteceu". Isso só estava acontecendo nas primeiras estrofes de início do versículo. Mas eu agora estou ampliando para textos internos também, fora dos versículos. Isso certamente vai passar dos 40 pontos em que a palavra aconteceu vai ser registrada. E o que tem isso a ver? Ele tem tudo a ver por quê? Porque nós aprendemos, inclusive foi ensinado nas teologias que nós temos por aí, o único livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Acontece que a narrativa de Lucas, além de ser um evangelho sinótico, ele é uma, vamos dizer assim, a primeira fase inicial de um relato, que vai a sua segunda parte em Atos dos Apóstolos. Portanto, é um consenso entre os teólogos que tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o relato de Atos, é a sequência do relato começado em Lucas. Portanto, esse fato aconteceu é um termo utilizado muito dentro da área histórica. Todo professor de história sabe disso. Ele sabe que a expressão "e aconteceu" é alusão a fatos reais, a fatos que a história está trazendo menção. O Lucas, por exemplo, é o único que vai relatar a palavra do rico e Lázaro, né? E essa é uma palavra só por dar nome, mas, na verdade, ela é um fato histórico real. Por quê? Porque ela não registra nome ela, pelo contrário, ela registra nome de pessoas. Então, por isso, ela deixa de ser uma palavra para ser um fato histórico. Isso é bem interessante, por quê? Porque a narrativa de Lucas, ele vai trazer a nação de Israel trazendo Jesus como apresentado para a nação de Israel por meio das festas judaicas. Para o nosso período, ele se inverte. Jesus passa a ser lembrado por meio da ceia. Já no futuro, né, já remidos, Jesus é apresentado como exaltado e soberano. Lucas, ele faz questão na toda a sua narrativa de trazer esse foco. E por que eu trouxe aqui? Porque o tema da minha palestra, para que nós possamos entender, e isso vai virar, eu vou ter que ampliar, porque está surgindo muita coisa, é a relação de Jesus com o Pentecoste no projeto da salvação. Isso é muito importante, muito importante. Depois eu vou acabar trazendo isso, disponibilizando. A relação de Jesus no Pentecoste, ele mostra uma coisa. O capítulo 1, eu estou tentando resumir aqui, mas o capítulo 1 de Lucas, ele traz o surgimento do cenário terreno. Os evangelhos sinóticos se destacam por fazer alusão ao surgimento daquele que disponibilizaria à humanidade a possibilidade de regressarem para os braços do Pai. Enquanto Mateus tem por foco apresentar Jesus como judeu, iniciando o registro da sua genealogia em Abraão e terminando em José, como sendo pai de Jesus, Lucas inverte o processo, ele se preocupa apresentá-lo como um ser divino. Faz esse registro da genealogia de forma contrária, iniciando em José e terminando em Adão. Esses são detalhes
detalhes que começam a nascer e vai mostrar por que uma traz Davi a José e por que uma leva o contrário, leva de Jesus até Adão. Né? Porque a preocupação de Lucas é trazer a informação desde o princípio, não só para uma nação judia, mas para todo o universo. O que vem antes de Jesus vem o mesmo enredo de Jesus. Quando nós olhamos isso, Lucas, no capítulo 1, ele vai nos mostrar que João ele tem as mesmas semelhanças. Por exemplo, o anjo anuncia a chegada para Isabel, né? Mas ele também anuncia para Maria. Né? Há um certo enredo entre os maridos. No primeiro, ele duvida e fica mudo. Né? O segundo, ele só é advertido. Né? Essa transição entre um e outro é importante. Por quê? Porque João ele é enviado por Deus. Quando nós olhamos a expressão voz do que clama no deserto, ele representando, ele é o primeiro representante direto de Deus, né, antes de Jesus, prefigurando a chegada do Messias, figurando a entrada de Jesus no cenário terreno. É ele que vai fazer esse processo. E o Pentecoste começa de uma maneira interessante. Porque existe um processo que a Bíblia se fala, eu não tive tempo de compilar isso, mas certamente eu vou fazer isso, porque quando Elizabeth, que na verdade é Isabel, né? Ela está na sua casa com 6 meses de gravidez, Maria se desloca, Maria guiada pelo Espírito Santo, ela vai até ela. E a sua chegada, né? É interessante esse relato, porque Lucas é o único que vai trazer essa informação interessante, porque a definição nominal de João é dada pelos anjos, é informada pelos anjos. Também acontece com Jesus da mesma maneira. Existe mais um fator. O nome de João, né, Yohanan, em hebraico, e aí vem a importância da onomatologia para nós, é que João ele tem a seguinte expressão: agraciado por Yahvé, ou por Deus, né? Alusão à graça vindoura. Já Jesus é a salvação de Yahvé, ou Yahvé é a salvação. Se nós pegarmos a composição do nome João e Jesus, fazendo a alusão, nós vamos ter a graça salvadora. Nos parece que é meio ia fazer a menção desse nome. Mas a carta aos Efésios, no capítulo 2 e 8, vai justamente falar isso que nós estamos dizendo. Aquele que pré-anuncia e aquele que é o anunciante da salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se nós substituirmos a palavra Jesus pela palavra graça, nós vamos encontrar, ou melhor, perdão, a palavra graça pela palavra Jesus, nós vamos encontrar que por Jesus sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, essa narrativa lucana, ela é muito importante. Muito importante. Se nós encontramos, né, no pai de João, uma parte informativa daquilo que vai acontecer no futuro para a humanidade, o interessante é que o capítulo 1, versículo 15, vai apresentar a mãe, Isabel, como a receptora deste belo informativo que os anjos traz. Esses anjos vão ser importantes não só na tratativa da vida de João, mas também de Jesus. Dando sequência, no nascimento de Jesus, tem uma outra relação importante que a maioria das pessoas perdem o elo e não fazem isso. Ela tem uma relação íntima, muito íntima, angelical. Por exemplo, o nascimento do Senhor teve um diferencial, um envolvimento espiritual, começando pelo Espírito Santo, que regeu todo o ambiente. O texto de Lucas 1 e 35, 32 e 35, vai nos trazer isso.
Primeiro, ele diz o seguinte, 32. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No 35, respondendo o anjo, disse-lhe, será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que está em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Bom, aparentemente, esses dois versículos, se lidos separadamente, e eu li rápido, os irmãos que estão nos assistindo agora, muito provavelmente, não vão perceber o que ele está dizendo. Mas nós recebemos aqui 3 nomes do Deus exaltado. Filho do Altíssimo, o Santo e o Filho de Deus. Esses 3 nomes para a mesma pessoa. Esses 3 nomes têm 3 sentidos diferentes na tratativa lucana. No 6º mês, como nós falamos aqui, em que ela chega, eu estou resumindo, mas o capítulo 2, ele começa, vou tomar um pouquinho de água aqui, já apontando para o começo da ação espiritual que Deus traz para nós em terra. Eu dei aqui o Brit Milá. O que é o Brit Milá? É uma expressão hebraica que significa a aliança de Deus com os homens. Nós sabemos, né, que isso começa, a circuncisão, né, que é a Brit Milá, ele é bem antes dos judeus. Isso na história vai mostrar isso. Mas o mais importante é que Jesus, como judeu, ele cumpriu de forma cabal toda a tradição judaica de circuncidar uma criança, ao 8º dia. Agora, o detalhe aqui, irmãos, por que Deus ele vai trazer a informação, né, de que precisava-se fazer a circuncisão somente ao 8º dia? Esta é uma curiosidade que eu trago dentro de um outro livro meu e que agora vai ser ampliada aqui. Por quê? Primeiro, pelo elo de purificação. A Brit Milá, ela focava basicamente a purificação. Nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 22, o dia da oferta, né? Que é a ação purificadora. Mas o judeu tinha isso como um elo, um símbolo, né? Para a nação para com Deus. O que isso tem a ver? Acontece que o ser humano, o homem, ele tem uma vitamina conhecida hoje, né, como vitamina K, que ela só aparece, ela só desenvolve no homem a partir do 8º dia. Antes disso, ela não desenvolve. Então, qualquer corte, qualquer ação que viesse a ser feito no pênis, no órgão genital masculino, levaria à morte. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Então, em cima disso, existe aí uma ação. Jesus, ao 8º dia, assim como aconteceu com Abraão, com Isaac, né, ao 8º dia, ele é levado circuncidado. Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabia disso. Nós vamos ver lá em Gênesis 17, 12, inclusive eu deixei separado aqui. Deixa eu puxar aqui, porque enquanto eu vou falando, dá para a gente. Gênesis 17 e 12. Ele vai trazer. O filho, 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. Olha as gerações toledotes, tá? Eu falei lá atrás. O nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então, essa ordem, dada já aqui a Abraão, né, já é válida e está inserida dentro da cultura judaica. Então, esse é um fator muito importante dentro da ação já do Espírito Santo, dentro do nascimento, dentro do desenvolvimento de Jesus. Ainda à frente, nós temos, ainda no capítulo 2 de São Lucas, um homem que aparece do nada. Simeão.
é símbolo do projeto inaugural da salvação. O Espírito Santo opera de forma transitória no Antigo Testamento. Contudo, um personagem, além da maioria das pessoas da sua época, muda essa história quando seus olhos enxergam o pequeno menino Jesus. Simeão tinha sobre si o Espírito Santo. Note que a narrativa, toda a tratativa, muitas das vezes, ela é obscurecida e nós lemos de forma esparçada. Mas quando nós entramos no processo, conseguimos identificar isso. No versículo 25, nós vamos ver que Simeão, ele tem sobre si o Espírito Santo. Por isso, recebeu a revelação divina de que não morreria antes de ver o Cristo. Ou seja, o ungido, o Messias, o Senhor, do versículo 26, guiado pelo Espírito Santo, foi conduzido ao templo. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque ele foi ao local onde os pais do menino trouxeram para ser apresentado. Este ato consola o homem e ora a Deus, e com júbilo diz ao Senhor que o já poderia despedir desta terra, pois os seus olhos viram a salvação. Então, olha só o projeto de Jesus, já por que Deus manda colocar o nome de Jesus, que era um nome popular. Mas esse nome, ele vai expressar salvação de Yahvé, ao qual, aos olhos de Simeão. Então, Simeão surge como um tipo, né, de símbolo, um tipo simbólico, em que o Espírito Santo está sobre a pessoa, quando ele tem a salvação, que o Espírito Santo revela a esta pessoa quando ele tem a salvação, e o Espírito Santo guia esta pessoa quando ele tem a salvação. Então, Simeão, ele é importante na narrativa lucana, porque ele vai trazer isso. Nós encontramos também na narrativa lucana duas profecias, e eu vou fazer menção somente de uma. Primeiro que, como eu falei aqui de Simeão, 3 verbos se destacam na vida de um cristão. Estar, revelar e guiar. Esses 3 verbos são importantes, e Jesus enfatizou isso muito na sua trajetória. A profecia sobre Jesus ainda ecoa na história da salvação. Sobre o processo a qual Simeão encontra registrado apenas por Lucas, uma profecia que mais tarde iria se confirmar de forma mais contundente, no versículo 6 do capítulo 3, informa que toda a carne verá a salvação de Deus. Seja isto uma forma agradável ou desagradável, né? Porque para uns vai ser agradável, mas outros não. Olha que interessante. 3 versículos vão expressar isso. O primeiro, tá? Que é quando Simeão vê a Jesus, ele fala que seus olhos viram a salvação. Encontramos lá no Apocalipse 1:7 a seguinte frase: eis que vem com as nuvens, e todo. Aqui eu coloquei, porque isso faz uma alusão, eu não quero abrir aqui espaço para calvinismo, nem isso, mas, sem exceção, eu coloquei, e isso vai para o livro, vai, todos, sem exceção, o olho verá. Não tem cego, não tem, todos verão a Jesus. Né? Até mesmo os que o transpassaram. E toda a tribo e toda a terra lamentarão sobre ele. E a expressão termina assim, amém. Só que em Romanos 14:11, ele diz assim, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor. Ou seja, quem está dizendo, o Senhor. E todo, sem exceção, joelho se dobrará a mim. E toda, sem exceção, língua confessará a Deus. O mesmo acontece no que é conhecido como a kenosis, que é de Filipenses 2:11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo, sem exceção, o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, este processo, ele é bem interessante, porque ele vai envolver 3 pontos importantes da natureza humana: o olho, o joelho e a língua. Todo mundo verá. Por quê? Porque vai mostrar, isso aqui mostra o olho, né, na visão, de que Jesus mostrando a impossibilidade de recusa sobre a sua soberania e juízo. Então as pessoas verão isso. Daí nós temos o tribunal de Cristo, o tribunal do grande trono branco. Mas todo olho verá, por quê?
porque vai mostrar a impossibilidade de alguém recusar qualquer possibilidade sobre a soberania de Deus e sobre o juízo de Deus. Ao passo que joelho se dobrará apontando para a submissão e a autoridade de Jesus Cristo. Por fim, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o senhorio de Jesus. Toda língua vai confessar, aniquilando qualquer fonte, qualquer ação de idolatria. Então, neste momento, quando alguns acreditam, não importa o que, nós não vamos entrar aqui nesse sentido, mas toda língua confessará, né, que Jesus é o Senhor. Ou seja, o senhorio de Jesus ficará explícito. Tá? Já no capítulo 3, aqui, nós vamos encontrar o Espírito Santo, quem dá início ao ministério terreno de Jesus. E eu estou vendo aqui, eu ainda tenho aí mais uns 20 minutos, então eu vou enxugando aqui. Primeiro, apesar dos 4 evangelhos sinóticos falarem uniformemente sobre o ministério de Jesus, apenas Lucas nos apresenta detalhes desse ministério terreno. Em 3:21, lá em Lucas 3:21, nós vamos contar. Olha a expressão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus orando, o céu se abriu. Interessante, aqui existe uma tríade entre esta ação guiada e apresentada pelo Espírito Santo. Jesus é quem ora, o Espírito é quem desce, e o Pai é quem dá testemunho. Isso é muito necessário para o que vai vir à frente. O ministério de Jesus, ele vai ser notado pela oração. Depois da tentação, que nós não gostamos de usar essa expressão, depois da prova de Jesus, né, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Mas ele não é Deus. Mas esse guia que Jesus é assumido pela sua natureza humana. Por isso que ele é guiado. E o testemunho do Pai ecoa. Primeiro, porque foi ele que mandou João a testificar de Jesus, anunciar Jesus. Segundo, porque ele dá testemunho de Jesus. Esse é meu filho ao qual eu me comprazo, né? Me alegro, tenho prazer. Né? E, por fim, toda a tratativa de Jesus, ele vai acompanhar de forma magnífica. Sim, o capítulo 4, né, o Espírito Santo passa a guiar os passos de Jesus. Descobrimos no capítulo 4:1 que apenas Lucas destaca que Jesus, já cheio do Espírito Santo, observe, cheio do Espírito Santo, por isso pode ser guiado, ou seja, conduzido. No capítulo 4 ainda, e versículo 14, ele vai ao deserto. Nós encontramos muita gente falando assim, mas Jesus Cristo foi tentado, a tentação de Jesus. Só que Tiago diz que ninguém que foi tentado diz que é de Deus, né? Porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Então, qual é a expressão? Isso é uma expressão, infelizmente, errada, desculpe, errônea, a prova. Jesus Cristo, ele é conduzido ao deserto para ser provado. E quando o Satanás ele usa dentro dessa expressão, a expressão se tu és filho de Deus, o que ele está provando? Ele não está preocupado na genealogia de Jesus até Davi. Ele está preocupado com a genealogia de Jesus lá no Éden, no primeiro Adão. Por isso que ele fala que a tentação que ele fez com o ser humano lá, ele queria fazer com o mesmo ser humano aqui. E aí nós já conhecemos a tentativa que Jesus dá rebatendo Satanás durante a sua provação no deserto. A palavra aconteceu, como eu falei aqui, ela é comprobatória dentro dos fatos históricos e aparece no capítulo 4 do registro de Lucas, como substituída por eventos mistério do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu separei aqui 6 versículos. Mostra Jesus, quando está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Assim, é um exemplo para nós. Primeiro, Jesus, no versículo 16, mantém o costume da época.
de ir à sinagoga, nós de irmos à igreja. Jesus lê o livro do profeta Isaías, né? Assegura o processo do Espírito Santo. Nós lemos a Bíblia. O povo começa a notar a diferença de Jesus, não mais como Jesus, mas como Messias. Lucas é o único que vai trazer essa informação. As pessoas, quando nos começam a ver que estamos cheios do Espírito Santo, começam a ver em nós a diferença do Teme para Jesus. Quarto, Jesus, tomado pelo Espírito Santo, antevê as palavras que lhe serão ditas na cruz. Em Mateus 27. No versículo 23, 4, 23, ele diz o seguinte: e ele lhe disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Lá em Mateus 27, 40, 41, ele diz assim, olha, se tu és, né, se tu és mesmo o Messias, ou seja, ele anteviu o que iria lhe acontecer na cruz. Versículo 24, quem prega as verdades do reino, como Jesus, não honra sua pátria. Eu digo isso porque nós estamos no meio de pessoas aqui estudiosas que amam a leitura bíblica, que amam o evangelho, e sabe muito bem que quando você pega as verdades, você não é aceito no lugar onde você milita. É o profeta que não tem honra na sua pátria. Por fim, o versículo 29, o contrapor o reino deste mundo é sinônimo de morte. Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas aqueles homens procuravam matar Jesus. Mas o Espírito Santo, note que eu falei que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Não era chegada a hora. Então Jesus passa no meio daquele povo milagrosamente sem ser visto. Que eles foram literalmente matar a Jesus, mas não era a hora. Uma semana de eventos contraditórios dá origem ao Ministério da Cura. Eu vou saltar aqui, porque senão não vai dar tempo de falar o que quero, mas o capítulo 4 não vai aparecer a expressão que aconteceu. Ele acontece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4 ele salta, só no capítulo 5 que ele começa novamente. Isso tem um sentido, né? Mas o que eu quero trazer agora, no capítulo 4, é que ele começa o ministério de cura, né? Primeiro, com um homem que tinha demônios, ele expulsa os demônios e liberta, depois a sogra de Pedro, que está ruim, ele liberta, cura da febre, né? E eu quero trazer agora a informação de Jesus como Messias, né? Fazendo menção de alguns textos, né? Que mostram o ministério terreno de Jesus em relação ao Pentecostes. É isso que eu quero trazer, que é o foco. Primeiro, quando nós lemos lá o capítulo de Lucas, nós vamos encontrar essa informação por meio da história. Mas João, o Evangelho de João, no capítulo 2, ele traz uma informação bem interessante. Vai trazer o seguinte: ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Primeiro que eu quero ressaltar é a relação de Jesus com a cerimônia judaica. É um ato cerimonial. E para nós entendermos isso, é necessário entendermos um pouco da cultura judaica. Muita gente fala que nós não podemos ter nada de judaísmo na igreja, porque é errado, enfim. Acontece que se nós formos tirar Cristo da igreja, temos que tirar Jesus da igreja. Porque Jesus era judeu e ele cumpriu cabalmente toda a cultura da sua época. O que nós não podemos é trazer o paganismo judaico para dentro da igreja. Por quê? Porque isso já foi abolido, já foi extinto e tudo cumprido em Jesus, conforme ensina Romanos 10:4, que ele é o fim da lei, cumpriu-se tudo nele. Mas o primeiro ato é que, no terceiro dia, por
Por que o autor Lucano ele vai trazer terceiro dia? Em algumas outras traduções vai dizer no dia de número 3, enfim. Mas o importante é o terceiro. Lucas se preocupa em trazer o terceiro dia. Porque aqui ele está falando das bodas que é realizado numa cidade. Qual é a cidade? Caná. Qual Caná? A Caná da Galileia. Né? Ele informa que ali estava a mãe de Jesus. Depois vai dizer que Jesus é convidado, que as outras pessoas foram convidadas, mas o importante aqui é o terceiro dia. Tá? O terceiro dia acontecia pelo seguinte, porque o contrato de casamento, no primeiro dia, ele apontava apenas para os pais do noivo e da noiva. E cada um tinha na mão uma taça, essa taça era quebrada, em sinônimo de alicerçar aquele contrato de casamento. No segundo dia, apenas o pai do noivo apresentava-se mediante ao povo e quebrava uma taça, dizendo aceitar o contrato do casamento. Mas, no terceiro dia, né, acontecia a cerimônia, o evento de casamento. Isso é importante, por quê? Porque isso vai apontar para uma ação apocalíptica. Isto é uma coisa vindoura. O primeiro dia, o acordo na Trindade. O segundo dia, a descida de Jesus. O terceiro dia, aleluia, o casamento de Jesus com a igreja na eternidade. Isso tem um sentido. Apocalipse 19, 7 e 10, dá para a gente ver, deixa eu ver se eu deixei aqui, Apocalipse 19, 7 ao 10, está aqui. Então, assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou. Nós poderíamos ler mais, mas para ganhar tempo. Então, as bodas de Caná é uma alusão às bodas, né, do Apocalipse 19. João 3 e 3 também tem mais uma ação de Jesus em relação a quem? A Nicodemos. Por que Jesus diz o seguinte? Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Existe toda uma complexidade aqui em Jesus. Note que no capítulo 2 ele fala do terceiro dia, mas já no capítulo 3, né, antes dele trazer a carta magna dos evangelhos, né, da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, todo aquele que nele não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele traz primeiro a informação com Nicodemos. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre o nascer de novo. Né? Ele diz assim, aquele que não nascer de novo. Ora, é importante. Primeiro, porque Nicodemos, né, ele era um fariseu. Né? E um fariseu da época de Jesus era pertencente a um grupo de estudantes que estudavam cabalmente, religiosamente, rigorosamente a Torá. E tudo que lhe pudesse causar impureza cerimonial, eles tiravam. Né? Ser um fariseu era mais do que pertencer a uma classe religiosa. Era um estilo de vida. Eram estudantes aplicados. Eram separados de tudo que pudesse comprometer a sua vida em relação à Torá. Isso é importante deixar claro. Eles não estão muito preocupados com o Messias prometido. O negócio deles era, primeiro, com a Torá e segundo, com Abraão. O negócio deles era esse. Muito bem. Nicodemos, portanto, ele era um homem, não era um homem qualquer. Ele era um judeu versado na lei de Moisés, com muita propriedade. Respeitar a cultura judaica, ela entender os rituais que cercavam todo aquele período. Muito bem. Quando Jesus se dirige a Nicodemos, ele trata Nicodemos de uma forma diferente do que Nicodemos trata Jesus. Qual é a importância disso? Primeiro, Nicodemos, ele se dirige a Jesus chamando Jesus de rabi, de mestre. Ele dá duas narrativas. Rabi e mestre.
Isso nós encontramos lá em João 3, versículo 2. Mas Jesus só se dirige a Nicodemos como mestre, mas não como rabi. Isso está no versículo 10. Agora nós vamos entender. Essa distinção é importante para entender o porquê que Jesus tinha dito isso. És mestre em Israel e não sabes isso? O nascer de novo? Bom, Jesus, quando diz isso para Nicodemos, ele dá uma resposta para Nicodemos dá uma resposta para Jesus para tentar camuflar essa que é a verdade do que Jesus estava dizendo a ele. Ele diz assim, ó, ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, né? Não precisa de Deus. E Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, quando ele fala isso, é diferente de quando ele fala ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Essa junção é importante. Agora nós vamos entender por que é que Jesus falou isso para ele, por que Jesus não trata como rabi, apenas como mestre. Porque dentro da cultura judaica daquela época, para os judeus, ele entendia que nascer de novo não era nascer de novo, mas era renascer. E quando isso se dava em renascer? Primeiro, quando se celebrava o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? Quando uma criança de 13 anos, ele passa a ser responsável. Então, ele passa a ter domínio sobre os 613 mandamentos dados nos 10 mandamentos, subdivididos nos 10 mandamentos dados no Antigo Testamento. Ele passa ali, quando ele passa 13 anos, que ele passa pela transição do Bar Mitzvah, ele, então, é uma pessoa que renasceu. O segundo estágio em que ele renasce é quando ele casava-se, ou seja, é o contrato matrimonial que nós vimos lá no capítulo de número 2, as bodas de Caná. O terceiro ponto, quando ele renasce, é quando a pessoa é um gentil, ele se converte para o judaísmo. Então, ele renasce. A quarta elaboração era quando ele era adotado. Quando uma criança, quando uma pessoa, e não necessariamente precisava ser uma criança, ele era adotado, então ele renascia. O quinto era quando a pessoa era um rabino. Quando ele se tornava um rabino, então ele renasceu. E, por fim, quando ele era chefe dentro de uma sinagoga, né, ele renascia. Ele era o renascimento top. Era o que acontecia com Nicodemos. Nicodemos estava agarrado dentro de uma cultura pagã, né, da sua época. E Jesus está dizendo para ele, quem não nascer, Jesus não diz para ele renascer, Jesus diz para ele nascer de novo. Ora, ele questiona, fala assim, como pode um homem nascer sendo velho? Né? Porventura, ele pode entrar novamente no ventre de sua mãe? Ele está falando isso porque ele sabe, na sua natureza humana, ele está nascendo apenas uma vez. Na verdade, não era esse o sentido. O que Jesus estava dizendo para ele é que o nascimento natural, ou o nascimento cultural, ou o nascimento espiritual, a qual todo homem passa a ter acesso, é quando ele tem as coisas do reino. Esse era o sentido primeiro de Jesus falar é necessário nascer de novo. Isto é uma informação relevante, muito importante. Por quê? Porque ele está mostrando para a nação, aquele homem, que as culturas daquela época não valiam nada, absolutamente nada, em relação ao reino de Deus. Jesus ele vai fazer isso cheio do Espírito Santo, né? Guiado pelo Espírito Santo, porque até então ele não fala isso. Nós não vamos ter um relato de Jesus dessa magnitude para ninguém. Nicodemos é o pontapé inicial que ele dá. Eu não sei, pastor André, ainda tem mais algum tempo? Pastor André, não sei se saiu aqui. Bom, vamos caminhando então. Tem sim, pastor Temi, pode ficar à vontade. Então tá. Nós precisamos entender também um outro detalhe, é a relação de Jesus com
algumas plantas. Parece absurdo, mas não é, não. Algumas passagens, né? Não conhecemos, não nominamos, nós acabamos não tendo domínio sobre ela, porque é muito vaga. Por exemplo, em Mateus 24:34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, a palavra geração é a toletote que nós falamos lá atrás, sem que todas estas coisas aconteçam. Esse registro, lido isoladamente, não nos proporciona muita informação, mas quando associado ao versículo 32, nos fornece a pista necessária para sabermos sobre quem e para quem realmente Jesus está se referindo. A expressão no versículo 32 diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ou seja, a parábola da figueira ela só vai aparecer em Lucas. Lucas 16, Lucas 13, do versículo 6 ao 9. Ele diz assim, ó: e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupo ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Para entender a expressão geração e figueira, é necessário entender o sentido das plantas para o judeu. Por exemplo, nós vamos encontrar várias, mas 4 são proeminentes para nós entendermos. Primeiro, a videira, a palmeira, a oliveira e a figueira. Enquanto a videira ela é mostrada lá em João 15:5, apontando para Jesus, a palmeira ela é descrita no Salmos 92:12, apontando para o cristão. A oliveira ela é descrita lá no Êxodo 27:20, apontando para quem? Para o Espírito Santo, já no Antigo Testamento. Isso é lindo demais. E o quarto é a figueira, que é descrita em Lucas 13:7, apontando para a nação de Israel. Quando temos esse tipo de informação nas mãos, vemos que esta geração fala do período em que Jesus estava na Terra, fisicamente, e até aos nossos dias. Ao passo que a figueira diz respeito à nação de Israel. E que esta informação fornecida pelo Senhor só foi possível devido ao azeite. Ao azeite, o Espírito, símbolo do Espírito Santo, descrito no Êxodo 27:20, que estava sobre Jesus em todo o seu trabalho. O homem tinha uma figueira. Quem é esse homem? É o antitipo de Deus, o Pai. Foi procurar nela frutos, não o achando. Os judeus que não reconheceram Jesus como Messias. 3 anos, alusão ao período messiânico de Jesus. Isso é importante, porque ele não vai falar dos 33 anos de Jesus, mas apenas dos 3 anos, que é o ministério messiânico de Jesus. E o vinhateiro, alusão a Jesus não como Jesus, mas como Messias. Esta é uma informação que mostra com amplitude aquilo que, na verdade, muitas vezes nós lemos, eu fico desesperado quando eu vejo alguém falando, e aqui eu só vou dar um adendo, porque foge da ação, né? Apesar que no livro eu vou falar isso, sobre as 10 virgens. Eu fico indignado como ainda tem pastores, ainda tem homens estudiosos, capacitados, que conseguem cometer o grave erro de associar a parábola das 10 virgens como sendo igreja. Uma vez que é claro que o evangelho de Mateus, direcionado aos judeus, ele vai tratar toda a sua tratativa do capítulo 24 até o 28 para a nação de Israel. Será que Jesus ia se equivocar só do capítulo 12, 1 ao capítulo 25, do versículo 1 ao 13, sobre as 10 virgens e a igreja? Não tem noção nisso. Então, quando nós temos esse tipo de informação, fica mais fácil, fica muito mais interessante. Eu já estou finalizando, mas eu quero trazer para os irmãos mais uma informação.
João 8,12, Jesus, na ligação do Pentecoste, não dá para a gente exaurir o Pentecoste aqui pelo tempo. Mas a festa do Pentecoste, como nós vemos acontecendo em Atos 2, não nasceu assim lá no Êxodo. Não aconteceu assim lá em Levítico. Né? Ela sofreu algumas mutações, ela foi alterada, né? Ela tinha uma ação da colheita, enfim, que era quem dava sentido a ela. Depois ela sofreu algumas mutações, e quando ela chega em Atos 2, né, no dia de Pentecoste, ela só mantém os 50 dias. Porque durante os 50 dias ali, era um período, era contado diariamente os dias, né? Segundo a cultura judaica, na expectativa de que o 50º dia chegasse como o dia da colheita. Isso tem muito a ver. Porque o Espírito... Porque o Espírito Santo, quando ele veio fazer a colheita, Jesus está dizendo, vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era a colheita que Deus estava fazendo sobre aqueles homens. Era a salvação que Deus estava otorgando àqueles homens. E aqui cabe uma informação que eu estou tratando, inclusive no livro, sobre Atos 2, dizer que ali não aconteceu a glossolalia, foi somente a xenolalia, e alguns vão dizer que já não é mais xenolalia, é etnolalia. Eu mostro na Bíblia como aconteceu os 3 atos: a etnolalia, a xenolalia e a glossolalia, em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Mas o importante é que Jesus, em algum momento, ele vai trazer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pois bem, por que será que Jesus falou que era a luz do mundo? Quem já esteve em Israel, quem conhece Israel, sabe do que eu estou dizendo, que é um local, demograficamente, muito ruim, porque é acidentado. Ela não é reta, ela é deitada. E a parte superior é a parte norte de Israel, a parte inferior é a parte sul. A maior parte das guerras judaicas em que Israel foi atingido, que Israel foi atacada, foi sempre para norte de Israel. Então, a parte sul é a parte menos atingida, era a parte mais, vamos dizer assim, mais segura. Então, na festa do Pentecoste, quando acontecia a festa do Pentecoste, nem todo mundo tinha condição, eles vinham de longe, para entrar no templo, não dava. Eles não tinham do lado de fora hotéis da cadeia Ibis, Novotel, eles pudessem se hospedar. Então, quando a Bíblia fala da festa das cabanas, vai acontecer ali também, porque eles ficavam do lado de fora. E o muro que circuncidava o templo dentro da cidade, do lado esquerdo, na parte sul da cidade, ele carregava em si, os mais antigos aqui sabem, os mais novos não, mas os mais antigos sabem, uns candelabros de azeite grande, e se colocava fogo no azeite, porque hoje se vê lâmpadas, coisa bonita, mas quem é lá da década de 60, de 50, sabe o que eu estou dizendo. Não existia isso. Poucas eram as casas que tinham eletricidade. A energia era causada por um copinho com água, colocando azeite, uma parafina e acendia. Aquilo era um negócio terrível. Enquanto ele não pegava, a casa ficava cheia de fumaça. Os mais antigos sabem disso, né? E lá no Israel, o que eles faziam? Tinha aquelas tochas enormes do lado de fora, eram 20 no total, e ali haviam 20 litros de óleo ali dentro. E que durante a noite ficava queimando e iluminando quem estava do lado de fora. À medida em que os dias iam passando, essa carga iria diminuindo. E muitas das pessoas ficavam no escuro do lado de fora. Então Jesus diz agora para eles: eu sou a luz do mundo. E ele não é a luz do mundo, ele é a luz dos homens, hermeneuticamente falando, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do homem. Aquele que me segue não precisará dessa luz, porque essa luz se apaga, mas a minha luz vai deixar vocês, nunca vocês vão andar em treva, vocês vão ter a vida eterna. Esta é uma alusão. Por quê? Porque no período do Pentecoste, 3 festas estavam reunidas, né? Primeiro, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita e a festa dos peregrinos. E a festa do tabernáculo, também conhecida como festa das cabanas. Eu poderia aqui ainda seguir, porque tem muito mais coisas que eu poderia dizer. Mas eu vou
parar por aqui, porque já vi que é 9 horas, o pastor André ele se preocupa com isso, e eu não quero ser aqui deselegante. Então, basicamente, é isso que eu tinha para trazer para os irmãos. E se o pastor me permitir, parte do que eu falei aqui, no meu livro, esclarecendo pontos polêmicos da Bíblia. Deus abençoe, meus irmãos. Se tiver pergunta, pelo amor de Deus, façam para o pastor André Moreira. Sim, meu pastor. Vamos lá, glória a Deus. Então, irmãos, a palestra que o Espírito Santo de Deus subiu ao meu coração tem muito a ver com a área pentecostal e uma fragilidade muito grande. Eu tenho visto, no decorrer da nossa caminhada, muitos irmãos, ele fala do Pentecostes e não conseguem associar, quando fazem, só associam o ato do Pentecostes com o livro de Hebreus, focando em Jesus. Acontece que nós temos algumas narrativas que ampliam esse leque. Eu tomei a liberdade, inclusive, com muito temor e tremor. Esse é meu penúltimo livro, eu nunca digo que é o último, né? É a série de livros. E eu tive a honra do pastor Kleber, que é um amigo nosso, e o pastor Bruno César, prefaciarem para mim a obra. E nessa obra, eu trago parte do que eu vou tentar apresentar para os irmãos aqui. A expressão o que é nascer de novo que Jesus fala com Nicodemos. No livro eu trago essa parte, mas aqui eu quero fazer uma ampliação, não sei se vai dar tempo, e foi difícil porque a minha impressora acabou a tinta, mais uma vez, eu não conseguia transformar a palestra em PowerPoint, que era muito corrido, e eu estava reduzindo, e há poucos instantes, alguns irmãos viram que eu sumi um pouco da linha, porque eu estava pedindo para o meu filho poder me dar um apoio, que ele acabou de chegar, e eu estou com a tela aqui do lado. Então, normalmente, no canal, com Pentecostais Arminianos, quando eu estou falando, eu estou olhando para a face do meu ouvinte, eu estou olhando para com ele, mas aqui eu vou precisar olhar de lado. E quando eu estiver olhando de lado, é porque eu estou olhando na tela onde tem a minha palestra, tá bom? Então, o primeiro ponto quando nós buscamos entender Jesus, nós estamos buscando entender o reino de Deus. Na verdade, de forma bem sucinta, nós temos uma liberdade na criação primeva. Essa liberdade ela é extensiva, num primeiro momento, aos anjos e, posteriormente, a nós, seres humanos. Essa liberdade fornecida por Deus causou alguns problemas. Um deles foi a desobediência. E, paz, meus irmãos, recentemente eu peguei uma obra de uma pessoa renomada, uma pessoa, né, fazendo uma aberração teológica terrível no livro, e nós acabamos, e o livro está cercando, está rodando por aí pela internet, vendendo de montão, e eu tomei o cuidado de repente, segurar, restringir um pouco, porque realmente fugia um pouco dos padrões pentecostais. E uma das coisas que nós começamos a pensar quando estamos falando sobre Cristo é que a restauração que Deus provê para o homem, ele está baseado principalmente em salvar o perdido. Jesus deixa isso muito claro em Mateus 18:11 e em Lucas 19:10. Isso fica muito claro. Deus está disponibilizando ao homem tudo aquilo que eventualmente ele vai perder com a desobediência lá no Éden. Para isso, ele projeta, né, desde eternamente, e aqui cabe fazer um adendo muito especial, uma diferença do que é eterno e do que é perpétuo. Então, desde a eternidade, no sentido geral, Deus já projetou, por meio de Jesus Cristo, a remissão, o intermediador do homem com Deus, e de Deus com o homem. Acontece que a narrativa principal que eu tomei como princípio foi a de 1 de Timóteo 2:5, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é um fator muito importante. E quando esse projeto começa a tomar a corpo, ele vem
Terra, ele vem para a Terra, ele vem para o nosso espaço com 3 pontos principais. Primeiro, Jesus é apresentado como Cristo. Segundo, como Jesus, vou deixar isso bem claro. E em terceiro, como Filho de Deus. Como Cristo, ele é o Messias prometido. Como Jesus, ele é a salvação providenciada. E como Filho de Deus, ele é a completude familiar do reino de Deus. E isso parece de ficar muito claro. Por quê? Porque ele vai ter ainda eu chamo de providência dentro do tempo do ser humano, né? Que é a chamada toledote. As toledotes, elas são gerações pautadas em períodos, e que em cada período apresenta Jesus. Então, o primeiro ponto de Cristo, ele faz alusão ao passado, né? O segundo ponto, como Jesus, ele faz a alusão ao presente, a salvação disponibilizada. E no terceiro ponto, como Filho de Deus, ele é o futuro eterno por vir tão esperado, tão almejado pelos seres humanos que professam o nome do Senhor Jesus. Existe um documento, né, identificador para isso. E esse documento identificador, ele encontra-se no Evangelho de Lucas. Nós temos, evidentemente, 4 evangélicos chamados como sinóticos, e essa condição de sinótico é porque eles falam entre si, né? Eles conversam entre si. Mas, especificamente, o Evangelho de Lucas, ele traz algumas narrativas diferenciadas dos demais. Inclusive, eu estou refazendo isso agora, mas no passado eu já havia mostrado. O Evangelho de Lucas, ele vai apresentar por 28, 29 vezes a expressão "que aconteceu". Isso só estava acontecendo nas primeiras estrofes de início do versículo. Mas eu agora estou ampliando para textos internos também, fora dos versículos. Isso certamente vai passar eu creio dos 40 pontos em que a palavra aconteceu vai ser registrada. E o que tem isso a ver? Ele tem tudo a ver por quê? Porque nós aprendemos, inclusive foi ensinado nas teologias que nós temos por aí, o único livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Acontece que a narrativa de Lucas, além de ser um evangelho sinótico, ele é vamos dizer assim, a primeira fase inicial de um relato, e vai a sua segunda parte em Atos dos Apóstolos. Portanto, é um consenso entre os teólogos que tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o relato de Atos é a sequência do relato começado em Lucas. Portanto, esse fato aconteceu é um termo utilizado muito dentro da área histórica. Todo professor de história sabe disso. Ele sabe que a expressão "e aconteceu" é alusão a fatos reais, a fatos que a história está trazendo menção. Lucas, por exemplo, é o único que vai relatar a palavra do rico e Lázaro, né? E essa é uma palavra só por dar nome, mas, na verdade, ela é um fato histórico real. Por quê? Porque ela não registra nome ela, pelo contrário, ela registra nome de pessoas. Então, por isso, ela deixa de ser uma palavra para ser um fato histórico. Isso é bem interessante, por quê? Porque a narrativa de Lucas, ele vai trazer a nação de Israel trazendo Jesus como apresentado para a nação de Israel por meio das festas judaicas. Para o nosso período, ele se inverte. Jesus passa a ser lembrado por meio da ceia. Já no futuro, né, já remidos, Jesus é apresentado como exaltado e soberano. Lucas, ele faz questão na toda a sua narrativa de trazer esse foco. E por que eu trouxe aqui? Porque o tema da minha palestra, que nós possamos entender, e isso vai virar, eu vou ter que ampliar porque está surgindo muita coisa, é a relação de Jesus com o Pentecoste no projeto da salvação. Isso é muito importante, muito importante. Depois eu vou acabar trazendo isso, disponibilizando. A relação de Jesus no Pentecoste, ele mostra uma coisa. O capítulo 1, eu estou tentando resumir aqui, mas o capítulo 1 de Lucas, ele traz o surgimento do cenário terreno.
Os evangelhos sinóticos, dois, se destacam por fazer alusão ao surgimento daquele que disponibilizaria à humanidade a possibilidade de regressarem para os braços do Pai. Enquanto Mateus tem por foco apresentar Jesus como judeu, iniciando o registro da sua genealogia em Abraão e terminando em José, como sendo pai de Jesus, Lucas inverte o processo, ele se preocupa apresentá-lo como um ser divino. Faz esse registro da genealogia de forma contrária, iniciando em José e terminando em Adão. Esses são detalhes que começam a nascer e vai mostrar por que uma traz Davi a José e por que uma leva o contrário, leva de Jesus até Adão. Né? Porque a preocupação de Lucas é trazer a informação desde o princípio, não só para uma nação judia, mas para todo o universo. O que vem antes de Jesus vem o mesmo enredo de Jesus. Quando nós olhamos isso, Lucas, no capítulo 1, ele vai nos mostrar que João ele tem as mesmas semelhanças. Por exemplo, o anjo anuncia a chegada para Isabel, né? Mas ele também anuncia para Maria. Né? Há um certo enredo entre os maridos. No primeiro, ele duvida e fica mudo. Né? O segundo, ele só é advertido. Né? Essa transição entre um e outro é importante. Por quê? Porque João ele é enviado por Deus. Quando nós olhamos a expressão voz do que clama do deserto, ele está representando, ele é o primeiro representante direto de Deus, né? Antes de Jesus, prefigurando a chegada do Messias, figurando a entrada de Jesus no cenário terreno. É ele que vai fazer esse processo. E o Pentecoste começa de uma maneira interessante. Porque existe um processo que a Bíblia se fala, eu não tive tempo de compilar isso, mas certamente eu vou fazer isso, porque quando Elizabeth, que na verdade é Isabel, né? Ela está na sua casa com 6 meses de gravidez, Maria se desloca, Maria guiada pelo Espírito Santo, ela vai até ela. E a sua chegada, né? É interessante esse relato, porque Lucas é o único que vai trazer essa informação interessante, porque a definição nominal de João é dada pelos anjos, é informada pelos anjos. Também acontece com Jesus da mesma maneira. Existe mais um fator. O nome de João, né, Yohanan, em hebraico, e aí vem a importância da onomatologia para nós, é que João ele tem a seguinte expressão: agraciado por Yahvé, ou por Deus, né? Alusão à graça vindoura. Já Jesus é a salvação de Yahvé, ou Yahvé é a salvação. Se nós pegarmos a composição do nome João e Jesus, fazendo a alusão, nós vamos ter a graça salvadora. Nos parece que é meio ia fazer a organização desse nome. Mas a carta aos Efésios, no capítulo 2 e 8, vai justamente falar isso que nós estamos dizendo. Aquele que pré-anuncia e aquele que é o anunciante da salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se nós substituirmos a palavra Jesus pela palavra graça, nós vamos encontrar, ou melhor, perdão, a palavra graça pela palavra Jesus, nós vamos encontrar, porque por Jesus sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, essa narrativa lucana, ela é muito importante. Muito importante. Se nós encontramos, né, no pai de João, uma parte informativa daquilo que vai acontecer no futuro para a humanidade, o interessante é que o capítulo 1, versículo 15, vai apresentar a mãe, Isabel, como a receptora deste informativo que os anjos trazem. Esses anjos vão ser importantes
não só na tratativa da vida de João, mas também de Jesus. Dando sequência, no nascimento de Jesus, tem uma outra relação importante que a maioria das pessoas perdem o elo, não fazem isso. Ela tem uma relação íntima, muito íntima, angelical. Por exemplo, o nascimento do Senhor teve um diferencial, um envolvimento espiritual, começando pelo Espírito Santo, que regeu todo o ambiente. O texto de Lucas 1 e 35, 32 e 35, vai nos trazer isso. Primeiro, ele diz o seguinte, 32. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No 35, respondendo o anjo, disse-lhe, será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que está em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Bom, aparentemente, esses dois versículos, se lidos separadamente, e eu li rápido, os irmãos que estão nos assistindo agora, muito provavelmente, não vão perceber o que ele está dizendo. Mas nós recebemos aqui 3 nomes do Deus exaltado. Filho do Altíssimo, o Santo e o Filho de Deus. Esses 3 nomes para a mesma pessoa. Esses 3 nomes têm 3 sentidos diferentes na tratativa lucana. No 6º mês, como nós falamos aqui, em que ela chega, eu estou resumindo, mas o capítulo 2, ele começa, vou tomar um pouquinho de água aqui, já apontando para o começo da ação espiritual que Deus traz para nós em terra. Eu dei aqui Brit Milá. O que é o Brit Milá? É uma expressão hebraica que significa a aliança de Deus com os homens. Nós sabemos, né, que isso começa, a circuncisão, né, que é a Brit Milá, ele é bem antes dos judeus. Isso na história vai mostrar isso. Mas o mais importante é que Jesus, como judeu, ele cumpriu de forma cabal toda a tradição judaica de circuncidar uma criança, ao 8º dia. Agora, o detalhe aqui, irmãos, por que Deus ele vai trazer a informação, né, de que precisava-se fazer a circuncisão somente ao 8º dia? Esta é uma curiosidade que eu trago dentro de um outro livro meu e que agora vai ser ampliada aqui. Por quê? Primeiro, pelo elo de purificação. A Brit Milá, ela focava basicamente a purificação. Nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 22, o dia da oferta, né? Que é a ação purificadora. Mas o judeu tinha isso como um elo, um símbolo, né? Com a nação para com Deus. O que isso tem a ver? Acontece que o ser humano, o homem, ele tem uma vitamina conhecida hoje, né, como vitamina K, e ela só aparece, ela só desenvolve no homem a partir do 8º dia. Antes disso, ela não desenvolve. Então, qualquer corte, qualquer ação que viesse a ser feito no pênis, no órgão genital masculino, levaria à morte. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Então, em cima disso, existe aí uma ação. Jesus, ao 8º dia, assim como aconteceu com Abraão, com Isaac, né? Ao 8º dia, ele é levado circuncidado. Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabia disso. Nós vamos ver lá em Gênesis 17, 12, inclusive deixei separado aqui. Deixa eu puxar aqui, porque enquanto eu vou falando, dá para a gente. Gênesis 17 e 12. Ele vai trazer. O filho, de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho, nas vossas gerações. Olha as gerações Toledotes, tá? Eu falei lá atrás.
o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então, essa ordem, dada já aqui a Abraão, né, já é válida e está inserida dentro da cultura judaica. Então, esse é um fator muito importante dentro da ação já do Espírito Santo, dentro do nascimento, dentro do desenvolvimento de Jesus. Ainda à frente, nós temos, ainda no capítulo 2 de São Lucas, um homem que aparece do nada. Simeão é símbolo do projeto inaugural da salvação. O Espírito Santo opera de forma transitória no Antigo Testamento. Contudo, um personagem, além da maioria das pessoas da sua época, muda essa história quando seus olhos enxergam o pequeno menino Jesus. Simeão tinha sobre si o Espírito Santo. Note que a narrativa, a tratativa, muitas das vezes, ela é obscurecida e nós lemos de forma esparçada. Mas quando nós entramos no processo, conseguimos identificar isso. No versículo 25, nós vamos ver que Simeão, ele tem sobre si o Espírito Santo. Por isso, recebeu a revelação divina de que não morreria antes de ver o Cristo. Ou seja, o ungido, o Messias, o Senhor, do versículo 26, guiado pelo Espírito Santo, foi conduzido ao templo. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque ele foi ao local onde os pais do menino trouxeram para ser apresentado. Este ato consola o homem e ora a Deus e com júbilo diz ao Senhor que o já poderia despedir desta terra, pois os seus olhos viram a salvação. Então, olha só o projeto de Jesus, já por que Deus manda colocar o nome de Jesus, que era um nome popular. Mas esse nome, ele vai expressar salvação de Yahvé, ao qual, aos olhos de Simeão. Então, Simeão surge como um tipo, né, de símbolo, um tipo simbólico, em que o Espírito Santo está sobre a pessoa, quando ele tem a salvação, o Espírito Santo revela a esta pessoa quando ele tem a salvação, e o Espírito Santo guia esta pessoa quando ele tem a salvação. Então, Simeão, ele é importante na narrativa lucana, porque ele vai trazer isso. Nós encontramos também na narrativa lucana duas profecias, e eu vou fazer menção somente de uma. Primeiro que, como eu falei aqui de Simeão, 3 verbos se destacam na vida de um cristão. Estar, revelar e guiar. Esses 3 verbos são importantes, e Jesus enfatizou isso muito na sua trajetória. A profecia sobre Jesus ainda ecoa na história da salvação. Sobre o processo a qual Simeão encontra registrado apenas por Lucas, uma profecia que mais tarde iria se confirmar de forma mais contundente, no versículo 6 do capítulo 3, informa que toda a carne verá a salvação de Deus. Seja isto uma forma agradável ou desagradável, né? Porque para uns vai ser agradável, mas outros não. Olha que interessante. 3 versículos vão expressar isso. O primeiro, tá, que é quando Simeão vê a Jesus, ele fala que seus olhos viram a salvação. Encontramos lá no Apocalipse 1:7 a seguinte frase: eis que vem com as nuvens, e todo. Aqui eu coloquei, porque isso faz uma alusão, eu não quero abrir aqui espaço para calvinismo, nem isso, mas, sem exceção, eu coloquei, e isso vai para o livro, vai, todos, sem exceção, o olho verá. Não tem cego, não tem, todos verão a Jesus, né? Até mesmo os que o transpassaram, e toda a tribo e toda a terra lamentarão sobre ele. E a expressão termina assim, amém. Só que em Romanos 14:11, ele diz assim, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor. Ou seja, quem está dizendo, o Senhor. E todo, sem exceção, joelho se dobrará a mim. E toda, sem exceção, língua confessará a Deus. O mesmo acontece no texto que é conhecido como a kenosis, que é de Filipenses 2:11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo, sem exceção, o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, este processo ele é bem interessante, porque ele vai envolver 3 pontos importantes da natureza humana: o olho, o joelho e a língua. Todo mundo verá. Por quê? Porque vai mostrar, isso aqui mostra o olho, né, na visão, de que Jesus mostrando a impossibilidade de recusa sobre a sua soberania e juízo. Então as pessoas verão isso. Daí nós temos o tribunal de Cristo, o tribunal do grande trono branco. Mas todo olho verá por quê? Porque vai mostrar a impossibilidade de alguém recusar qualquer possibilidade sobre a soberania de Deus e sobre o juízo de Deus. Ao passo que joelho se dobrará apontando para a submissão e a autoridade de Jesus Cristo. Por fim, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o senhorio de Jesus. Toda língua vai confessar, aniquilando qualquer fonte, qualquer ação de idolatria. Então, neste momento, quando alguns acreditam, não importa o que, nós não vamos entrar aqui nesse sentido, mas toda língua confessará, né, que Jesus é o Senhor. Ou seja, o senhorio de Jesus ficará explícito. Tá? Já no capítulo 3, aqui, nós vamos encontrar o Espírito Santo, quem dá início ao ministério terreno de Jesus. E eu estou vendo aqui, eu ainda tenho aí mais uns 20 minutos, então eu vou enxugando aqui. Primeiro, apesar dos 4 evangelhos sinóticos falarem uniformemente sobre o ministério de Jesus, apenas Lucas nos apresenta detalhes desse ministério terreno. Em 3:21, lá em Lucas 3:21, nós vamos contar. Olha a expressão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus orando, o céu se abriu. Interessante, aqui existe uma tríade entre esta ação guiada e apresentada pelo Espírito Santo. Jesus é quem ora, o Espírito é quem desce, e o Pai é quem dá testemunho. Isso é muito necessário para o que vai vir à frente. O ministério de Jesus ele vai ser dotado pela oração. Depois da tentação, que nós não gostamos de usar essa expressão, depois da prova de Jesus, né, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Mas ele não é Deus. Mas esse guia que Jesus é assumido pela sua natureza humana. Por isso que ele é guiado. E o testemunho do Pai ecoa. Primeiro, porque foi ele que mandou João a testificar de Jesus, anunciar Jesus. Segundo, porque ele dá testemunho de Jesus. Esse é meu filho ao qual eu me comprazo, né? Me alegro, tenho prazer. Né? E, por fim, toda a tratativa de Jesus, ele vai acompanhar de forma magnífica. Por fim, o capítulo 4, né, o Espírito Santo passa a guiar os passos de Jesus. Descobrimos no capítulo 4:1 que apenas Lucas destaca que Jesus, já cheio do Espírito Santo, observe, cheio do Espírito Santo, por isso pode ser guiado, ou seja, conduzido. No capítulo 4 ainda, e versículo 14, ele vai ao deserto. Nós encontramos muita gente falando assim, mas Jesus Cristo foi tentado, a tentação de Jesus. Só que Tiago diz que ninguém que foi tentado diz que é de Deus, né? Porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Então, qual é a expressão? Isso é uma expressão, infelizmente, errada, desculpe, errônea. A prova, Jesus Cristo, ele é conduzido ao deserto para ser provado. E quando o Satanás ele usa dentro dessa expressão, a expressão se tu és filho de Deus, o que ele está provando? Ele não está preocupado na genealogia de Jesus até Davi. Ele está preocupado com a genealogia de Jesus lá no Éden, no primeiro Adão. Por isso que ele fala que a mesma ação que ele fez com o ser humano lá, ele queria fazer com o mesmo ser humano aqui. E aí nós já conhecemos a tentativa que Jesus dá, rebatendo
Satanás durante a sua provação no deserto. A palavra aconteceu, como eu falei aqui, ela é comprobatória dentro dos fatos históricos e aparece no capítulo 4 do registro de Lucas, como substituída por eventos mistério do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Mostra Jesus, quando está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Assim, é um exemplo para nós. Primeiro, Jesus, no versículo 16, mantém o costume da época de ir à sinagoga, nós de irmos à igreja. Jesus lê o livro do profeta Isaías, né? Assegura o processo do Espírito Santo. Nós lemos a Bíblia. O povo começa a notar a diferença de Jesus, não mais como Jesus, mas como Messias. Lucas é o único que vai trazer essa informação. As pessoas, quando nos começam a ver que estamos cheios do Espírito Santo, começam a ver em nós a diferença do Teme para Jesus. Quarto, Jesus, tomado pelo Espírito Santo, antevê as palavras que lhe serão ditas na cruz. Em Mateus 27. No versículo 23, 4 e 23, ele diz o seguinte: e ele lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Lá em Mateus 27, 40 e 41, ele diz assim, olha, se tu és, né, se tu és mesmo o Messias, ou seja, ele anteviu o que iria lhe acontecer na cruz. Versículo 24, quem prega as verdades do reino, como Jesus, não tem honra em sua pátria. Eu digo isso porque nós estamos no meio de pessoas aqui, estudiosas, que amam a leitura bíblica, que amam o Evangelho, e sabe muito bem que quando você pega as verdades, você não é aceito no lugar onde você milita. É o profeta que não tem honra na sua pátria. Por fim, o versículo 29, o contrapor o reino deste mundo é sinônimo de morte. Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas aqueles homens procuravam matar Jesus. Mas o Espírito Santo, note que eu falei que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Não era chegada a hora. Então Jesus passa no meio daquele povo milagrosamente sem ser visto. Que eles foram literalmente matar a Jesus, mas não era a hora. Uma semana de eventos contraditórios dá origem ao Ministério da Cura. Eu vou saltar aqui, porque senão não vai dar tempo de falar o que quero, mas o capítulo 4 não vai aparecer a expressão que aconteceu. Ele acontece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4 ele salta, só no capítulo 5 que ele começa novamente. Isso tem um sentido, né? Mas o que eu quero trazer agora, no capítulo 4, é que ele começa o ministério de cura, né? Primeiro, com um homem que tinha demônios, ele expulsa os demônios e liberta, depois a sogra de Pedro, que está ruim, ele liberta, cura da febre, né? E quero trazer agora a informação de Jesus, o Messias, né? Fazendo menção de alguns textos, né? Que mostram o ministério terreno de Jesus em relação ao Pentecostes. É isso que eu quero trazer, que é o foco. Primeiro, quando nós lemos lá o capítulo de Lucas, nós vamos encontrar essa informação por meio da história. Mas João, o Evangelho de João, no capítulo 2, ele traz uma informação bem interessante. Vai trazer o seguinte: ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Primeiro que eu quero ressaltar é a relação de Jesus com a cerimônia judaica. É um ato cerimonial. E para nós entendermos isso, é necessário entendermos um pouco da cultura judaica. Muita gente fala que nós não podemos ter nada de
de judaísmo na igreja, porque é errado, enfim. Acontece que se nós formos tirar Cristo da igreja, temos que tirar Jesus da igreja. Porque Jesus era judeu e ele cumpriu cabalmente toda a cultura da sua época. O que nós não podemos é trazer o paganismo judaico para dentro da igreja. Por quê? Porque isso já foi abolido, já foi extinto e tudo cumprido em Jesus, conforme ensina Romanos 10:4, que ele, ao fim da lei, cumpriu-se tudo nele. Mas o primeiro ato é que, no terceiro dia, por que o autor lucano ele vai trazer terceiro dia? Em algumas outras traduções vai dizer no dia de número 3, enfim. Mas o importante é o terceiro. Lucas se preocupa em trazer o terceiro dia. Porque aqui ele está falando das bodas que é realizado numa cidade. Qual é a cidade? Caná. Qual Caná? A Caná da Galileia. Né? Ele informa que ali estava a mãe de Jesus. Depois vai dizer que Jesus é convidado, que as outras pessoas foram convidadas, mas o importante aqui é o terceiro dia. Tá? O terceiro dia acontecia pelo seguinte, porque o contrato de casamento, no primeiro dia, ele apontava apenas para os pais do noivo e da noiva. E cada um tinha na mão uma taça, essa taça era quebrada, em sinônimo de alicerçar aquele contrato de casamento. No segundo dia, apenas o pai do noivo apresentava-se mediante ao povo e quebrava uma taça, dizendo aceitar o contrato do casamento. Mas, no terceiro dia, né, acontecia a cerimônia, o evento de casamento. Isso é importante, por quê? Porque isso vai apontar para uma ação apocalíptica. Isto é uma coisa vindoura. O primeiro dia, o acordo na Trindade. O segundo dia, a descida de Jesus. O terceiro dia, aleluia, o casamento de Jesus com a igreja na eternidade. Isso tem um sentido. Apocalipse 19, 7 e 10, dá para a gente ver, deixa eu ver se eu deixei aqui, Apocalipse 19, 7 ao 10, está aqui. Assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou. Nós poderíamos ler mais, mas para ganhar tempo. Então, as bodas de Caná é uma alusão às bodas, né, do Apocalipse 19. João 3 e 3 também tem mais uma ação de Jesus em relação a quem? A Nicodemos. Por que Jesus diz o seguinte? Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Existe toda uma complexidade aqui em Jesus. Note que no capítulo 2 ele fala do terceiro dia, mas já no capítulo 3, né, antes dele trazer a carta magna dos evangelhos, né, da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é todo aquele que nele não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele traz primeiro a informação com Nicodemos. Por quê? Porque Jesus estava falando sobre o nascer de novo. Né? Ele diz assim, aquele que não nascer de novo. Ora, é importante. Primeiro, porque Nicodemos, né, ele era um fariseu. Né? E um fariseu da época de Jesus era pertencente a um grupo de estudantes que estudavam cabalmente, religiosamente, rigorosamente a Torá. E tudo que ele pudesse causar impureza cerimonial, eles tiravam. Né? Ser um fariseu era mais do que pertencer a uma classe religiosa. Era um estilo de vida. Eram estudantes aplicados. Eram separados de tudo que pudesse comprometer a sua vida em relação à Torá. Isso é importante deixar claro. Eles não estão muito preocupados com o Messias prometido. O negócio deles era, primeiro, com a Torá e segundo, com Abraão. O negócio deles era esse. Muito bem. Nicodemos, portanto, ele era um homem, não era um homem qualquer. Ele era um judeu versado na lei
de Moisés, e com muita propriedade. Respeitar a cultura judaica, ela é entender os rituais que cercavam todo aquele período. Bem, quando Jesus se dirige a Nicodemos, ele trata Nicodemos de uma forma diferente do que Nicodemos trata Jesus. Qual é a importância disso? Primeiro, Nicodemos, ele se dirige a Jesus chamando Jesus de rabi, de mestre. Ele dá duas narrativas, rabi e mestre. Isso nós encontramos lá em João 3, versículo 2. Mas Jesus só se dirige a Nicodemos como mestre, mas não como rabi. Isso está no versículo 10. Agora nós vamos entender. Essa distinção é importante para entender o porquê que Jesus tinha dito isso. Mas mestre em Israel, e não sabes isso? O nascer de novo? Bom, Jesus, quando diz isso para Nicodemos, ele dá uma resposta para Nicodemos dá uma resposta para Jesus para tentar camuflar essa que é a verdade do que Jesus estava dizendo a ele. Ele diz assim, ó, ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, né? Não precisa de Deus. E Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, quando ele fala isso, é diferente de quando ele fala ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Essa junção é importante. Agora nós vamos entender por que é que Jesus falou isso para ele, por que Jesus não trata como rabi, apenas como mestre. Porque dentro da cultura judaica daquela época, para os judeus, ele entendia que nascer de novo não era nascer de novo, mas era renascer. E quando isso se dava em renascer? Primeiro, quando se celebrava o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É quando uma criança de 13 anos ele passa a ser responsável. Então, ele passa a ter domínio sobre os 613 mandamentos dados nos 10 mandamentos, subdivididos nos 10 mandamentos dados no Antigo Testamento. Ele passa ali, quando ele passa 13 anos, que ele passa pela transição do Bar Mitzvah, ele, então, é uma pessoa que renasceu. O segundo estágio em que ele renasce é quando ele casava-se, ou seja, é o contrato matrimonial que nós vimos lá no capítulo de número 2, as bodas de Caná. O terceiro ponto, quando ele renasce, é quando a pessoa é um gentil, ele se converte para o judaísmo. Então, ele renasce. A quarta elaboração era quando ele era adotado. Quando uma criança, quando uma pessoa, e não necessariamente precisava ser uma criança, ele era adotado, então ele renascia. O quinto era quando a pessoa era um rabino. Quando ele se tornava um rabino, então ele renasceu. E, por fim, quando ele era chefe dentro de uma sinagoga, né, ele renascia. Ele era o renascimento top. Era o que acontecia com Nicodemos. Nicodemos estava agarrado dentro de uma cultura pagã, né, da sua época. E Jesus está dizendo para ele, quem não nascer, Jesus não diz para ele renascer, Jesus diz para ele nascer de novo. Ora, ele questiona, fala assim, como pode um homem nascer sendo velho? Né? Ventura, ele pode entrar novamente no ventre de sua mãe? Ele está falando isso porque ele sabe, na sua natureza humana, ele está nascendo apenas uma vez. Na verdade, não era esse o sentido. O que Jesus estava dizendo para ele é que o nascimento natural, ou o nascimento cultural, ou o nascimento espiritual, a qual todo homem passa a ter acesso, é quando ele tem as coisas do reino. Esse era o sentido primeiro de Jesus falar é necessário nascer de novo. Isto é uma informação relevante, muito importante. Por quê? Porque ele está mostrando para a nação, aquele homem, que as culturas daquela época não valiam nada, absolutamente nada, em relação ao reino de Deus. Jesus ele vai fazer isso cheio do Espírito Santo,
né? Guiado pelo Espírito Santo, porque até então ele não fala isso. Nós não vamos ter um relato de Jesus dessa magnitude para ninguém. Nicodemos é o pontapé inicial que ele dá. Eu não sei, pastor André, ainda tem mais algum tempo? Pastor André, não sei se saiu aqui. Bom, vamos caminhando então. Tem sim, pastor Temi, pode ficar à vontade. Então tá. Nós precisamos entender também um outro detalhe, é a relação de Jesus com algumas plantas. Parece absurdo, mas não é, não. Algumas passagens, né, não conhecemos, não nominamos, nós acabamos não tendo domínio sobre ela, porque é muito vaga. Por exemplo, em Mateus 24:34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, a palavra geração é a toletote que nós falamos lá atrás, sem que todas estas coisas aconteçam. Esse registro, lido isoladamente, não nos proporciona muita informação. Mas quando associado ao versículo 32, nos fornece a pista necessária para sabermos sobre quem e para quem realmente Jesus está se referindo. A expressão no versículo 32 diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ou seja, a parábola da figueira ela só vai aparecer em Lucas. Lucas 16, Lucas 13, do versículo 6 ao 9. Ele diz assim, ó: e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Para entender a expressão geração e figueira, é necessário entender o sentido das plantas para um judeu. Por exemplo, nós vamos encontrar várias, mas 4 são proeminentes para nós entendermos. Primeiro, a videira, a palmeira, a oliveira e a figueira. Enquanto a videira ela é mostrada lá em João 15:5, apontando para Jesus, a palmeira ela é descrita no Salmo 92:12, apontando para o cristão. A oliveira ela é descrita lá no Êxodo 27:20, apontando para quem? Para o Espírito Santo, já no Antigo Testamento. Isso é lindo demais. E o quarto é a figueira, que é descrita em Lucas 13:7, apontando para a nação de Israel. Quando temos esse tipo de informação nas mãos, vemos que esta geração fala do período em que Jesus estava na Terra, fisicamente, e até aos nossos dias. Ao passo que a figueira diz respeito à nação de Israel. E que esta informação fornecida pelo Senhor só foi possível devido ao azeite. O azeite, o Espírito, símbolo do Espírito Santo, descrito no Êxodo 27:20, e estava sobre Jesus em todo o seu trabalho. O homem tinha uma figueira. Quem é esse homem? É o antitipo de Deus, o Pai. Foi procurar nela frutos, não o achando. Os judeus que não reconheceram Jesus como Messias. 3 anos, alusão ao período messiânico de Jesus. Isso é importante, porque ele não vai falar dos 33 anos de Jesus, mas apenas dos 3 anos, que é o ministério messiânico de Jesus. E o vinhateiro, alusão a Jesus não como Jesus, mas como Messias. Esta é uma informação que mostra com amplitude aquilo que, na verdade, muitas vezes nós lemos, eu fico desesperado quando eu vejo alguém falando, e aqui eu só vou dar um adendo, porque foge da ação, né? Apesar que no livro eu vou falar isso, sobre as 10 virgens. Eu fico indignado como ainda tem pastores, ainda tem homens estudiosos, capacitados, que conseguem cometer o
grave erro de associar a parábola das 10 virgens como sendo igreja. Uma vez que é claro que o evangelho de Mateus, direcionado aos judeus, ele vai tratar toda a sua tratativa do capítulo 28, 24 até o 28 para a nação de Israel. Será que Jesus ia se equivocar só do capítulo 13, do 12, do 1 ao capítulo 25, do versículo 1 ao 13, sobre as 10 virgens e a igreja? Não tem noção nisso. Então, quando nós temos esse tipo de informação, fica mais fácil, fica muito mais interessante. Eu já estou finalizando, mas eu quero trazer para os irmãos mais uma informação. João 8,12, Jesus, na ligação do Pentecoste, não dá para a gente exaurir o Pentecoste aqui pelo tempo, mas a festa do Pentecoste, como nós vemos acontecendo em Atos 2, não nasceu assim lá no Êxodo. Não aconteceu assim lá em Levítico, né? Ela sofreu algumas mutações, ela foi alterada, né? Ela tinha uma ação da colheita, enfim, que era quem dava sentido a ela. Depois ela sofreu algumas mutações, e quando ela chega em Atos 2, né, no dia de Pentecoste, ela só mantém os 50 dias. Porque durante os 50 dias ali, era um período, era contado diariamente os dias, né? Segundo a cultura judaica, na expectativa de que o 50º dia chegasse como o dia da colheita. Isso tem muito a ver. Porque o Espírito... Porque o Espírito Santo, quando ele veio fazer a colheita, Jesus está dizendo, vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era a colheita que Deus estava fazendo sobre aqueles homens. Era a salvação que Deus estava otorgando àqueles homens. E aqui cabe uma informação que eu estou tratando, inclusive no livro, sobre Atos 2, dizer que ali não aconteceu a glossolalia, foi somente a xenolalia, e alguns vão dizer que já não é mais xenolalia, é etnolalia. Eu mostro na Bíblia como aconteceu os 3 atos: a etnolalia, a xenolalia e a glossolalia, em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Mas o importante é que Jesus, em algum momento, ele vai trazer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, por que será que Jesus falou que era a luz do mundo? Quem já esteve em Israel, quem conhece Israel, sabe do que eu estou dizendo, que é um local demograficamente muito ruim, porque é acidentado. Ela não é reta, ela é deitada. E a parte superior é a parte norte de Israel, a parte inferior é a parte sul. A maior parte das guerras judaicas em que Israel foi atingido, que Israel foi atacada, foi sempre para norte de Israel. Então, a parte sul é a parte menos atingida, era a parte mais, vamos dizer assim, mais segura. Então, na festa do Pentecoste, quando acontecia a festa do Pentecoste, nem todo mundo tinha condição, eles vinham de longe, para entrar no templo, não dava. Eles não tinham do lado de fora hotéis da cadeia Ibis, Novotel, eles pudessem se hospedar. Então, quando a Bíblia fala da festa das cabanas, vai acontecer ali também, porque eles ficavam do lado de fora. E o muro circuncidava o templo dentro da cidade, do lado esquerdo, na parte sul da cidade, ele carregava em si, os mais antigos aqui sabem, os mais novos não, mas os mais antigos sabem, uns candelabros de azeite grande, e se colocava fogo no azeite, porque hoje se vê lâmpadas, coisa bonita, mas quem é lá da década de 60, de 50, sabe o que eu estou dizendo. Não existia isso. Poucas eram as casas que tinham eletricidade. A energia era causada por um copinho com água, colocando azeite, uma parafina e acendia. Aquilo era um negócio terrível. Enquanto ele não pegava, a casa ficava cheia de fumaça. Os mais antigos sabem disso, né? E lá no Israel, o que eles faziam? Tinha aquelas tochas enormes do lado de fora, eram 20 no total, e ali haviam 20 litros de óleo ali dentro. E que durante a noite ficava queimando e iluminando quem estava do lado de fora. À medida em que os dias iam passando, essa carga iria diminuindo. E muitas das pessoas ficavam no escuro do lado de fora. Então Jesus diz agora para eles: eu sou a luz do mundo.
E ele não é a luz do mundo, ele é a luz dos homens, hermeneuticamente falando, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do homem. Aquele que me segue não precisará dessa luz, porque essa luz se apaga, mas a minha luz vai deixar vocês, nunca vocês vão andar em treva, vocês vão ter a vida eterna. Esta é uma alusão. Por quê? Porque no período do Pentecostes, 3 festas estavam reunidas. Né? Primeiro, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita e a festa dos peregrinos. E a festa do tabernáculo, também conhecida como festa das cabanas. Eu poderia aqui ainda seguir, porque tem muito mais coisas que eu poderia dizer. Mas eu vou parar por aqui, porque já vi que é 9 horas, o pastor André ele se preocupa com isso, e eu não quero ser aqui deselegante. Então, basicamente, é isso que eu tinha para trazer para os irmãos. E se o pastor me permitir, parte do que eu falei aqui, no meu livro, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia. Deus abençoe, meus irmãos. Se tiver pergunta, pelo amor de Deus, façam para o pastor André Moreira.